Então, já estamos ao vivo? Sério? Ninguém me avisou? Opa, agora! Ó. Chegamos, hein? Chegamos. Deixa eu ver o horário. Volta de 12h30. Chegamos um tanto quanto atrasados. Então, de antemão, quero pedir desculpas a vocês, mas a gente teve alguns problemas de ordem técnica. E como vocês sabem, como eu costumo dizer, tecnologia é algo sensacional, porém quando trava, e a gente precisou fazer uns ajustes de ordem técnica para que efetivamente a gente pudesse entregar sempre o melhor para vocês. Tudo bem? Tudo tranquilo? Pois é, dia 9 de novembro, cá estou eu para conduzir mais um episódio do nosso projeto. Hoje, que danada é isso, que já virou, como é que eu posso dizer, rotina, né? Hábito. As pessoas esperam, as pessoas aguardam que a gente venha sempre trocar uma ideia sobre um assunto interessante com uma referência, né? Com um profissional, com um especialista da área. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês. Hoje, o Oxi, que danada é isso, ele vai ter uma particularidade, porque além de conduzir o projeto, além de conduzir o episódio, eu serei o convidado. Palmas! Pois é, modéstias à parte, eu serei não só a pessoa que irei mediar esse encontro, como também serei o especialista, seria a pessoa que vai trocar uma ideia com vocês a respeito de um tema para quem acompanha o projeto e para quem me acompanha especificamente nas redes sociais, conhecimento. É um tema que eu falo recorrentemente, né? A importância de você investir em conhecimento, a busca incessante por conhecimento. Então, como é um tema que eu falo, que eu trato, que eu discuto com uma certa recorrência, eu achei por bem, a gente discutiu aqui internamente, e a gente chegou à conclusão que seria importante eu vir trocar uma ideia com vocês a respeito do entendimento que eu tenho sobre isso e de alguma forma compartilhar insights e conhecimentos, ou a minha pretensão, trocar ideias com vocês a respeito desse respectivo tema. Vamos embora? Vamos chamar quem efetivamente deve ser chamado para a gente dar início a essa conversa? Me ajuda aí, produção, me ajuda aí. Oi, produção. Sou eu mesmo, hoje sou eu mesmo que vou trocar essa ideia com vocês. Então vamos lá, pessoal. O tema da nossa live é o conhecimento como uma vantagem estratégica, né? Nesse mundo tão competitivo, e aí eu não estou tratando especificamente do mercado contábil, que é meu nicho a princípio, mas considerando todos os mercados, o que a gente consegue enxergar hoje? A gente consegue enxergar uma competitividade muito grande, muito acirrada. E é justamente nesse contexto de competitividade que investir em conhecimento é algo extremamente relevante, passa a ser uma vantagem estratégica para aquele profissional que pensa conhecimento dessa respectiva forma dentro desse cenário que eu acabei de descrever. Mas, Diego, você pode estar se perguntando, Diego, mas conhecimento a partir de que perspectiva, de que perspectivas você orienta ou sugere que efetivamente esse conhecimento ele seja buscado, haja um investimento em relação a essa questão do conhecimento? De que forma eu penso? Eu penso que você tem que ter um conhecimento amplo daquilo que efetivamente você está trabalhando do ponto de vista de negócio, certo? Esse é um ponto, eu acredito que precisa ser trabalhado, que precisa ser desenvolvido para que você consiga perceber no dia a dia mudanças efetivas dentro daquilo que você se propôs a fazer. Esse é um ponto, esse é um tipo de conhecimento que você tem que buscar. E um outro tipo de conhecimento que você tem que desenvolver é o autoconhecimento. Ou seja, você precisa efetivamente se conhecer como, primeiro, como indivíduo, como pessoa,
e depois como profissional, para que efetivamente você possa investir direcionado nessa questão do conhecimento e ter resultados efetivos naquilo que você se propuser a fazer. Então vamos tentar estruturar melhor essas questões. Diego, você falou que você precisa ter um conhecimento sobre o teu negócio, né? Sobre aquilo que efetivamente você propõe ou você está querendo desenvolver. De que maneira seria esse respectivo conhecimento? Muitas empresas, independente do porte, muitas pessoas, independente de que momento da sua vida estão, elas não têm conhecimento sobre aquilo que estão se propondo a fazer. E que tipo de conhecimento seria esse? Eu vou usar um termo aqui, que é um termo que às vezes não é tão aceito, digamos assim, já que ele é associado às questões, ou que as pessoas entendem que não é aplicado, digamos assim, a esse meio organizacional, mas muita gente desconhece, muitos profissionais, muitas empresas até hoje, empresas grandes, ainda desconhecem a sua mentalidade, a sua cultura, a sua forma de trabalhar. E é importante eu pensar, eu ter esse conhecimento sobre o meu negócio, sobre a minha ideia, sobre a minha empresa, para que efetivamente eu possa desenvolvê-la da melhor maneira possível? Sim. Pensar nessa perspectiva de mentalidade, de cultura, de valores, é algo extremamente importante. Por quê? Porque isso vai definir a identidade da tua empresa. Isso vai definir o perfil da tua empresa, ou seja, a forma como a empresa ela vai atuar, a forma como a empresa ela irá agir, a forma como a empresa, o negócio, a pessoa irá se posicionar do ponto de vista de mercado em relação às questões inerentes ao próprio mercado. Então, pensar nessas questões que eu acabei de citar, como cultura, como mentalidade, é algo de extrema relevância, porque a gente vai perceber que no dia a dia, quando você tiver isso muito bem estruturado, quando você tiver isso muito bem definido, isso vai ser percebido em rotinas básicas, rotineiras, questões do dia a dia. Eu vou te dar um exemplo. Muita gente acha a forma como empresas de tecnologia trabalham, como por exemplo o Facebook, a Google, formas ideais, ou formas interessantes, né? Mas será que efetivamente toda e qualquer empresa se adequaria ou teria como operar da forma como a Google ou a Facebook trabalham? Sim ou não? A resposta a princípio é não. Por quê? Porque a Google é melhor? Porque a Facebook é melhor? Não, porque cada empresa tem a sua forma de agir, a sua forma de se posicionar. Então, nem toda a metodologia, ou a metodologia do Google, ou a metodologia do Facebook, é aplicável para toda e qualquer empresa. Vou te dar outro exemplo. Dentro desse nicho de contabilidade, existe uma das empresas que é referência, ela disponibiliza na sua área de convivência um ambiente legal, um ambiente tranquilo, cheio de puffs, cheio de uma geladeira repleta de bebidas, inclusive bebidas alcoólicas, onde os funcionários eles têm essa liberdade de ir a qualquer momento lá do expediente, pegar uma bebida e vivenciar, digamos assim, aquele momento de descontração. Mas a pergunta que eu faço novamente é: será que essa metodologia, ou seja, será que essa cultura, esses valores, essa forma de se posicionar é aplicável para toda e qualquer empresa? A resposta é não. Por quê? Porque você tem que perceber, ou seja, você tem que conhecer, tem que ter conhecimento a respeito e definir a forma como a sua empresa irá se posicionar dentro do mercado. E aí a gente não está trabalhando dentro dessa perspectiva de certo ou errado, bem ou mal, pior ou melhor. Não se trata dessa questão. Se trata de você definir e criar a identidade da sua empresa para que efetivamente você possa perceber no andamento dela, nas ações, nas rotinas da mesma, algo que seja coerente, algo que faça sentido dentro daquela
respectiva questão. Vou te dar um outro exemplo dentro desse ponto de vista prático. Digamos que, trazendo novamente o exemplo da Google ou do Facebook, é uma empresa que tem uma forma de trabalhar mais para frente, onde a cobrança é feita de uma maneira diferente, onde teoricamente o público que trabalha nessa empresa são pessoas de gerações mais atuais. Digamos que essa empresa ela vai fazer um processo seletivo, ela pretende contratar um profissional para uma das suas respectivas áreas. O que é que vocês acreditam? De que forma vocês acreditam que ter o conhecimento sobre a cultura, a mentalidade, os valores da empresa vai influenciar nesse processo seletivo? Ele vai influenciar na definição do perfil que efetivamente esse funcionário vai ser contratado, do funcionário que será contratado. Não faz sentido para uma empresa que tem essas características que eu acabei de elencar trazer uma pessoa mais formal ou trazer uma pessoa que seja mais resistente a mudanças, que não consiga se adequar a mudanças rápidas. Não faz sentido. Se porventura a contratação ocorrer de uma pessoa nesse perfil, muito provavelmente essa empresa ela terá problemas em relação a isso, tanto do ponto de vista de adaptação como do ponto de vista de resultados. Então, o que é que eu estou querendo evidenciar? Estou querendo evidenciar que ter conhecimento a respeito dessas questões que eu acabei de listar e criar uma identidade a respeito da tua empresa, criar uma forma de se posicionar frente ao mercado que você pretende trabalhar, é algo de extrema relevância e que isso vai reverberar, isso vai impactar em várias fases, setores e momentos da empresa no seu respectivo desenvolvimento. Feito isso, ou seja, trabalhar desse conhecimento do ponto de vista do teu negócio, você vai começar, ou você vai ter que se voltar para a questão do autoconhecimento. E esse autoconhecimento ele vem dentro de duas perspectivas, né? A primeira perspectiva desse autoconhecimento é você se conhecer como pessoa, né? O que é que a pessoa Diego, o que é que o indivíduo Diego traz do ponto de vista de mentalidade, do ponto de vista de crenças, do ponto de vista de história, do ponto de vista de vivências, para que efetivamente ele possa entregar o melhor dentro daquilo que efetivamente ele se propôs a fazer. Então, você trabalhar esse autoconhecimento é algo de extrema importância também, para que você possa desenvolver o seu propósito da melhor maneira possível. Se você é um profissional resistente à mudança, se você é um profissional resistente ao novo, é algo que tem que ser efetivamente trabalhado, porque a gente vive hoje uma sociedade que está em constante mudança, e esse meio de negócios, essa cultura organizacional, na grande maioria das vezes vai exigir que você de fato também seja um profissional apto, um profissional que esteja aberto a mudanças. Então é algo que você, dentro desse processo de autoconhecimento, tem que ser trabalhado. Eu vou dar um exemplo meu. Quando eu comecei a trabalhar dentro da perspectiva de contabilidade, eu na contabilidade acredito que por um pouco mais de 10 anos, a contabilidade era feita, ou eu fui apresentado à contabilidade, uma contabilidade mais clássica, digamos assim. Não vou dizer retrógrada, mas uma contabilidade mais clássica, mais formal, onde a principal habilidade ou o principal insumo que o profissional teria que ter era técnica, ou seja, tudo se resumia à técnica. Se você fosse um bom profissional técnico, você seria um bom profissional e requisitadíssimo dentro daquela ideia de mercado contábil ideal. Porém, contudo, todavia, como vocês efetivamente já sabem, o mercado contábil, assim como todos os outros mercados, eles vêm passando por um processo de revolução, um processo de mudança. Hoje a gente está vivendo o que a gente pode denominar de uma nova era da contabilidade. E uma das premissas dessa nova era, uma das características básicas dessa nova era é que técnica não é mais o bastante para que efetivamente você possa se constituir ou se tornar uma autoridade, uma referência no mercado
contábil. Hoje, o mercado contábil, dentro desses vários processos de mudança que vem ocorrendo, ele está exigindo mais. Ele está exigindo que o profissional da contabilidade entregue mais. E o que é que efetivamente mudou, Diego? Várias coisas, ou seja, tecnologia é um ponto, né? A tecnologia que eu tinha 10 anos atrás não é a mesma tecnologia que eu tenho hoje. O cliente, né? O cliente ele está mais exigente, o cliente passou a ter novas dores, novas necessidades e, obviamente, você como um profissional da contabilidade ou qualquer outro tipo de profissional, você tem que entregar, você tem que entender essas novas dores do cliente e, por consequência, entregar algo melhor e mais completo e mais amplo no sentido do que você se propôs a fazer. Ou seja, sai a figura do contador mais burocrata e entra a figura do contador consultor. Por que eu estou fazendo todo esse resumo, toda essa historinha? Para você perceber que, do ponto de vista de autoconhecimento, se você entender que é uma pessoa, um profissional resistente à mudança, isso de fato pode te trazer um problema. Então, pela história que eu acabei de evidenciar, se eu não estivesse adepto à mudança, aberto à mudança, obviamente eu estaria fadado a me tornar um profissional não mais requerido no mercado. Por quê? Porque houve a mudança e automaticamente você efetivamente não se adequou à mesma. Não é que você passou a ser um profissional ruim, mas você passou a ser no mínimo um profissional incompleto, já que efetivamente não consegue entregar o que o mercado exige hoje. Então, esse processo de autoconhecimento é de extrema relevância nessa tua trajetória, nessa tua caminhada para atingir os teus respectivos objetivos. Trabalhar nessa questão do autoconhecimento, onde tem um outro ponto, inteligência emocional. A inteligência emocional também é um atributo, não vou dizer habilidade, mas é um atributo hoje, é uma especialização de extrema relevância dentro desse novo mercado, dessa nova era contábil, né? Existem estudos que falam que existem vários tipos de inteligência, né? A inteligência que normalmente a gente está habituada a trabalhar é a inteligência cognitiva, né? Aquela do QI, né? A quantidade de inteligência, existem até testes que efetivamente mensuram o seu QI do ponto de vista de inteligência cognitiva, que é aquela inteligência de apreensão de conhecimento. Só que tem estudos que mostram que, além da inteligência cognitiva, existem outros tipos de inteligência. Ou seja, tem pessoas que têm uma aptidão para a prática esportiva, então essa pessoa teria uma inteligência esportiva. Tem pessoas que têm uma aptidão para desenhos artísticos ou atuação em peças teatrais ou em novelas, então esse indivíduo ele teria uma aptidão do ponto de vista de inteligência artística. E outras pessoas têm essa faceta da inteligência emocional, ou seja, o controle das emoções nesse ambiente que eu acabei de descrever anteriormente também trata ou também traz um diferencial estratégico, já que a gente sabe que nem tudo são flores, né? A gente pode até vender a ideia que efetivamente tudo vai ser um mar de rosas, mas a gente sabe que na prática, independente daquilo que você pretende fazer, vão existir pedras, vão existir percalços no meio do caminho, e você ter inteligência emocional, uma inteligência emocional desenvolvida, com certeza, dentro daquele processo de autoconhecimento, é algo que vai lhe trazer um diferencial, já que efetivamente você vai conseguir lidar da melhor maneira possível com aquele bloqueio, com aquela trava, com aquele empecilho, para que efetivamente você possa resolvê-lo e seguir em busca do seu propósito. Perceberam a importância do conhecimento e a questão da busca incessante pelo conhecimento é algo muito mais amplo? Primeiro, conhecimento sobre o teu negócio, sobre o teu propósito. Segundo, autoconhecimento, perspectiva do indivíduo, né? O profissional, o indivíduo, pessoa física. E a outra questão dentro desse autoconhecimento, desse desenvolvimento, é a busca por desenvolver novas habilidades recorrentemente. Você efetivamente sempre tem que buscar novas habilidades
para que você efetivamente sempre possa entregar o melhor, independente do negócio ou do mercado que você está se propondo a atuar. Vou te dar um exemplo prático, na verdade. Eu vou te listar, na verdade, algumas aptidões que hoje o mercado já entende como diferenciais, ou já exige que efetivamente você traga isso. Comunicação é algo de extrema importância, e efetivamente eu não estou falando essa comunicação digital, que é uma das variações, é o ato de se comunicar bem, né? Quando você se comunica bem, quando você consegue transmitir a sua mensagem da melhor maneira possível, é óbvio que isso vai contribuir nessa tua trajetória para que efetivamente o teu negócio venha a dar certo. Outro ponto, liderança, desenvolver a capacidade de liderança. Muita gente pode estar se perguntando, Diego, os líderes eles nascem com essa característica de liderança. Não. Liderança, assim como toda e qualquer habilidade, ela pode ser trabalhada, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser estudada. E essa faceta da liderança é algo de extrema importância também dentro dessa nova era, desse mercado atualizado, você desenvolver essa faceta da liderança. Outro ponto importante, outra habilidade específica que você, outro conhecimento que tem que ser buscado, marketing e posicionamento é algo também de extrema importância que seja trabalhado. Por quê? Porque não existe negócio, não existe propósito sem efetivamente você se utilizar das redes sociais para que você efetivamente possa se vender, do meio digital para que efetivamente você possa se vender. Uma particularidade, final de 2019, início de 2020, a gente teve o início da pandemia aqui no Brasil, onde efetivamente tudo fechou, né? A gente teve o fim ou uma restrição em relação àquele convívio social. E essa questão, essa interatividade, ela foi um verdadeiro divisor de águas entre os negócios que conseguiram se manter vivo e negócios que infelizmente foram fadados ou ficaram fadados ao fracasso e faliram, né? Então, perceber esse processo de mudança, perceber a importância de desenvolver novas habilidades específicas, de buscar incessantemente o conhecimento, representou um divisor de águas de muitas empresas. E aí eu estou falando de empresas de pequeno porte, médio porte e grande porte, né? Um ponto interessante, Diego, as pessoas passaram a não comprar, né? As pessoas, durante a pandemia, os negócios efetivamente faliram porque as pessoas não compraram. Então, independente da forma como o empresário, da forma como o profissional agiu, ele estava fadado a fracasso. Engano seu, meu caro, engano seu, meu jovem. Pesquisas mostram que o consumidor não deixou de comprar durante a pandemia. Ele apenas mudou a forma de comprar. Então, perceba que o negócio é o mesmo, mas ele teve variações específicas. Então, cabe a você, como profissional, dentro dessa busca incessante pelo conhecimento, perceber, entender o teu negócio, entender a forma como o teu negócio atua, aquela questão lá do conhecimento, dos valores, da identidade, e automaticamente reformulá-lo para que ele possa surtir ou ele possa continuar entregando aquilo que efetivamente entrega. Vou te trazer um dado interessante. Sabe o que a Fiat, durante o período de pandemia, estava fazendo? Ela estava fazendo um trabalho de pesquisa. E o que ela queria identificar no trabalho de pesquisa? Ela queria identificar ou melhor, a forma como o consumidor do produto que ela entrega, que são veículos, passaria a consumir os seus respectivos produtos ao final da pandemia. Então perceba a grandeza, perceba a forma de enxergar o mercado e de agir. A empresa está preocupada daqui a 2, 3 anos à frente, porque a pandemia se mostrou, naquele momento mais crítico, parecia que não ia acabar nunca, mas ela teria que acabar em algum momento, e efetivamente
ela acabou, né? Então, a empresa que está pensando 2, 3 anos na forma como o consumidor vai passar a comprar, a consumir o seu respectivo produto. Será que, pelo fato de ele ficar muito tempo restrito a essa interação social, ele vai se lançar e vai correr para as agências de veículos para comprar, para sentir, para tocar novamente o volante, os detalhes do carro? Isso é um ponto. Será que ele vai continuar comprando de maneira online, já que ele se acostumou com essa forma mais cômoda de comprar durante a pandemia, e essa empresa de porte mundial vai ter que investir e trazer uma nova sensação, ou trazer uma nova forma do consumidor interagir com seus respectivos veículos? Estou querendo dizer justamente isso, é você perceber que o conhecimento, você tem que absorver aquele conhecimento, desenvolver o conhecimento e entregar o melhor para o cliente ou aquele que efetivamente você pretende entregar. Então, essa é uma questão de ter que desenvolver habilidades. E o desenvolvimento do marketing, do posicionamento digital é algo de extrema importância hoje para que efetivamente você consiga entregar e atender o seu propósito. Outro ponto que é primordial: vendas. Diego, liderança assim como vendas é algo inato. As pessoas nascem com essa característica. Não, precisa desfazer essa crença, você precisa derrubar essa crença. Toda e qualquer habilidade, ela pode ser ensinada, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser aprendida. E vendas, assim como toda e qualquer outra que eu acabei de citar, também poderá vir a ser desenvolvida, desde que você busque o conhecimento. E vendas também é um divisor de águas. Hoje, um negócio que não vende, independente do tipo de negócio que efetivamente você está trabalhando, ele tende ou está fadado ao fracasso, porque por melhor que seja a sua respectiva estrutura física, por mais bem localizado que efetivamente você estiver, por melhor que seja o seu produto, se você não trabalhar essa questão das vendas, a empresa ela passa a não fazer sentido, porque existe toda uma estrutura a ser paga, existe todo um processo a ser financiado, e efetivamente, se você não conseguir converter ou desenvolver essa questão das vendas, é algo que vai trazer problemas a curto e médio prazo para o teu negócio. Mas eu queria trazer novamente essa perspectiva dentro daquele do assunto que a gente está trazendo, que é o conhecimento. Perceba que desenvolver habilidades, buscar incessantemente o conhecimento é algo imprescindível, sempre será um investimento, sempre será uma vantagem competitiva dentro daquilo que você se propuser a fazer. Só que você pode estar se perguntando: Diego, eu busco conhecimento, só que eu busco conhecimento de uma maneira diferente, né? Eu busco conhecimento a partir das minhas referências, né? Eu busco conhecimento a partir das autoridades que eu tenho naquele respectivo segmento que eu me propus a fazer, e dali, de alguma forma, eu vou ajustando o meu processo. Faz sentido isso? Completo sentido, né? Existe essa nova forma de interagir, essa nova forma de trabalhar, essa nova forma de desenvolver negócios, trouxe a figura do mentor, né? Essa descrição nada mais é que um mentor. É uma pessoa que tem uma experiência maior, é uma pessoa que tem uma vivência, uma bagagem maior, porque efetivamente já passou por problemas semelhantes ao que você provavelmente está passando nesse respectivo momento, e a partir dos problemas, das dores, das necessidades, muito provavelmente criou um método ou uma forma de trabalhar que fez com que todas essas questões elas fossem sanadas, elas fossem solucionadas, e por consequência ele conseguisse atingir ou até mesmo superar os seus objetivos, os seus resultados. Então, ter a figura de um mentor, a gente ouve muito falar hoje na figura do coaching, né? Existem vários memes
em relação a essa questão do coaching, mas o coaching, via de regra, nada mais é que um mentor em algumas situações. Né? Existe coaching de tudo hoje, coaching de tempo, coaching para malhar, coaching para comer menos, para comer mais, enfim, mas nada mais são que mentores, ou seja, pessoas que na teoria já tiveram, já vivenciaram, já se depararam com os mesmos problemas que você está se deparando hoje, criou uma metodologia, uma forma de conseguir sanar, solucionar esses problemas e, por consequência, atingir os seus resultados da melhor maneira possível. Então, tem muita gente que tem resistência em relação a buscar um mentor, né? Buscar uma autoridade que possa, de alguma forma, lhe assessorar, lhe conduzir, visando ao atingimento do seu propósito ou do seu objetivo. Uma das maiores resistências é a questão dos valores, que muitas vezes essas referências, até pela estrutura que tem, eles cobram por aquilo que efetivamente ele vai lhe repassar aquela metodologia. Mas entenda, conhecimento é investir, né? Então, se você tem a ideia de construir algo maior, algo mais estruturado, a ideia de você ter acesso a autoridades, a referências naquilo que efetivamente você está pensando em fazer, é algo de extrema relevância. Por quê? Porque ele vai conseguir conduzir da melhor maneira possível. É importante que se diga que o simples fato de você já ter a ideia de que vou buscar conhecimento é algo sensacional, mas essa busca, esse direcionamento, ele tem que ser focado, ele tem que ser direcionado para que você também não venha a perder um dos maiores ativos do século XXI. Sabe qual é o maior ativo do século XXI? Tempo. O tempo, sem sombra de dúvidas, pelo menos na minha opinião, um dos maiores, ou se não o maior ativo do século XXI, porque hoje tudo gira em torno de tempo. Eu te provo isso, Diego, eu preciso ter mais qualidade de vida. Tempo. Ou seja, se você conseguir organizar as suas rotinas profissionais, muito provavelmente você terá uma melhor gestão de tempo e terá uma qualidade de vida melhor, que vai proporcionar você investir em saúde, fazer uma academia, buscar um médico no sentido de organizar as tuas refeições, a tua carga nutritiva, enfim, tempo. Priscila, eu quero ficar mais tempo com os meus amigos, com meus filhos. Tempo, mais uma vez. Preciso ganhar mais dinheiro. Tempo, você precisa de tempo para pensar, para estruturar, para investir e efetivamente o teu negócio está certo e você conseguir ganhar mais dinheiro. Então, sem sombra de dúvida, tempo é hoje um dos maiores ativos do século XXI. Então, por isso a importância de definir que efetivamente você tem a necessidade de buscar conhecimento e sentimento é algo de extrema importância. Mas um mentor, a figura de uma autoridade, pode te ajudar no melhor direcionamento, no melhor foco para que efetivamente você consiga atingir os seus respectivos resultados. Não há vergonha em você buscar uma outra referência, um mentor, para que possa te conduzir. Você pode dizer, Diego, eu não tenho como investir grandes valores e buscar essas referências no meu segmento. Não tem problema. Com certeza, no teu círculo, no teu network, devem existir profissionais, devem existir pessoas que podem e devem exercer esse papel de mentor. Às vezes é um colega de trabalho, um chefe, um professor, pai, mãe, que já tem uma certa expertise, uma certa experiência em relação a determinadas questões. Então, a busca pelo mentor necessariamente não passa por um investimento vultuoso em dinheiro, né? Às vezes o mentor está do seu lado e você efetivamente não percebeu ainda. E aí, gradativamente, dentro dessa busca pelo conhecimento, você, quando tiver uma condição diferente, você pode pensar na busca por mentores ou autoridades do seu segmento, que com certeza eles podem e irão te ajudar dentro desse processo de construção. Por fim, uma outra questão que eu queria falar sobre conhecimento é que conhecimento deve ser algo dinâmico.
conhecimento deve ser algo, como é que eu posso dizer, deve ter fluxo. O que eu estou querendo dizer na prática? Eu estou querendo dizer que o conhecimento ele deve ser transmitido. Eu sei que eu tenho uma pegada professor, até pela minha formação inicial, que é licenciatura em História, então eu, via de regra, eu já sou professor e tenho como um dos maiores prazeres na minha vida ensinar, ou seja, transmitir aquilo que eu sei para uma outra pessoa, para outras pessoas, para que efetivamente as outras pessoas também possam se desenvolver. Então não tem essa mentalidade pequena de que eu vou ter conhecimento, eu vou me capacitar, mas eu vou guardar tudo para mim, porque efetivamente eu entendo isso como uma vantagem competitiva, uma vantagem estratégica, né? Ou seja, não compartilhar conhecimento, não dividir com o próximo, com o parceiro, com o concorrente do setor novos conhecimentos, é algo que vai me trazer uma vantagem competitiva. Será que de fato você reter conhecimento vai fazer com que você progrida ou você desenvolva a sua ideia? Eu tenho ressalvas em relação a essa afirmação. Eu entendo que não se trata de uma vantagem competitiva, não se trata de uma vantagem estratégica. Pelo contrário, eu acredito que isso trava, que isso traz bloqueios, né, dentro desse processo de construção. Então, uma outra questão que eu acho importante evidenciar em relação à busca pelo conhecimento é que esse conhecimento ele seja sempre repassado para o próximo, ele seja sempre replicado, ele seja sempre expandido. Primeiro, porque efetivamente você, quando ensina, quando você repassa, você automaticamente também está se desenvolvendo, você está pensando, você está raciocinando a respeito daquele conhecimento que foi trazido inicialmente para você de uma forma para que você efetivamente já pode ter transformado em algo muito maior. E segundo, que você auxilia, ou seja, você estrutura novas conexões, você firma novas conexões, também é algo de extrema importância dentro desse mundo competitivo que nós vivemos hoje. E se você for fazer um mix, busca de conhecimento, ela vai trazer o que para você? Ele vai trazer você pensando de maneira estratégica. Só um ponto. A partir do momento que você tem conhecimento a respeito daquilo que você se propõe a fazer, você automaticamente pensa e passa a agir de maneira mais estratégica em todas as facetas, todas as estruturas, todas as ramificações que fazem parte do teu negócio. Esse é um ponto. Segundo ponto, busca de conhecimento vai fazer com que você pense o seu negócio, as suas soluções, os seus produtos de maneira inovadora. Perceba, toda vez que você vai vender um produto, que você vai vender um serviço, o que está envolvendo ali é a resolução de problemas. Então, quando você tem conhecimento a respeito do teu segmento, quando você tem conhecimento a respeito do teu produto, é óbvio que você consegue pensar soluções inovadoras que saiam da caixa e que fujam aquela mesmice ou mais do mesmo que a gente vem encontrando, ou que a gente costuma encontrar em determinadas situações. Busca de conhecimento vai fazer com que você saia do isolamento. E você, ao sair do isolamento, ao sair da sua zona de conforto, ao sair da sua ilha, automaticamente você vai firmar parcerias, você vai estabelecer novas conexões, você vai revalidar o teu propósito, a tua cultura, a tua mentalidade dentro do teu próprio negócio, dentro do teu próprio segmento, né? A pandemia, mais uma vez, mostrou isso. Empresas que optaram por se isolarem, empresas que optaram por isolamento, ficar naquela ilha de conforto, muito provavelmente estavam fadadas ao fracasso. Por quê? Porque foram as conexões, foram as interações, foram as parcerias que salvaram vários e vários negócios. Então perceba que a partir do momento que você busca conhecimento de maneira incessante, automaticamente isso começa a fluir, isso começa a reverberar,
isso começa a impactar em vários outros setores da tua vida. Eu estou lendo o livro O Poder do Hábito, onde o autor ele trata justamente isso, ele conceitua, ele define essa questão como hábitos angulares. O que são hábitos angulares? Hábitos angulares são aqueles que acabam gerando novos hábitos saudáveis. Vou te dar um exemplo prático. Quando você começa a realizar o hábito de tratar ou fazer algum tipo de exercício físico, automaticamente você consegue desenvolver outros hábitos saudáveis, como pensar melhor na sua alimentação, ou seja, você passa a comer melhor, você passa a dormir melhor, você passa a produzir mais. Então perceba que a partir de um hábito, melhor dizendo, que é a prática de exercício físico, automaticamente você tem um desdobramento da construção de outros hábitos saudáveis. A mesma coisa acontece essa mesma relação acontece no que diz respeito a você buscar incessantemente por conhecimento. E quando você conhece, quando você aprende, você busca o conhecimento, automaticamente você melhora o seu network e as suas conexões do ponto de vista de parcerias, você começa a agir e pensar automaticamente de maneira mais estratégica, você consegue pensar o seu negócio, os seus produtos, os seus serviços sempre de uma forma mais inovadora, visando atender às dores e às necessidades dos teus respectivos clientes, dos teus respectivos parceiros. Então perceba que buscar incessantemente o conhecimento é algo de extrema relevância. Investir em conhecimento é algo de extrema relevância e que sim, respondendo lá o questionamento do início, sim, sempre será uma vantagem estratégica, sempre será sim uma vantagem competitiva, considerando o cenário do mercado que a gente tem hoje. Hoje eu tratei especificamente do mercado contábil, mais acirrado, mais competitivo, mas eu acredito que isso se aplique para todo e qualquer negócio, todo e qualquer mercado, já que tem como características essa questão de ser acirrado da competitividade. Ok? Oi, produção. Falei demais? Não acredito. Falei mais? Então é isso, pessoal. Quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. Vamos trocar uma ideia hoje com uma live diferente, né? A gente trouxe um especialista externo, a gente trouxe um especialista interno. Eu atuei como condutor, mediador, apresentador e especialista, mas eu acredito que eu tenho entregue aquilo que eu tinha previsto para vocês, certo? Forte abraço, beijo no coração e quarta-feira tem mais projeto hoje que é nada disso. Forte abraço.